Olá, muito boa tarde. A Bíblia é o livro mais reproduzido em todo o mundo. Mesmo antes da imprensa, ele era copiado e ilustrado à mão. Sacra Página é um livro que nos dá a conhecer a riqueza de alguns destes exemplares e cujo autor está hoje conosco. Antes, porém, olhamos os temas que marcam a atualidade religiosa. A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa vai promover o primeiro curso bíblico de ensino à distância, um projeto concretizado em parceria com a Eclésia para descobrir o mundo da Bíblia. Descobrir o mundo da Bíblia para melhor compreender os textos que falam do que aconteceu por estes locais noutros tempos da história. É essa a formação avançada que a Faculdade de Teologia promove entre janeiro e junho. Está entre as propostas de ensino à distância da Faculdade da Universidade Católica Portuguesa e destina-se a todos os que quiserem conhecer o contexto dos textos bíblicos para melhor compreenderem a sua mensagem. O curso tem exatamente este objetivo: conduzir os candidatos a entrar nas questões fundamentais, e vai comportar que a variedade e a riqueza que pretendemos imprimir ao curso vai comportar contactos muito próximos com as questões da geografia, do espaço, das coordenadas geográficas e históricas. Assim, a frequência de um curso onde e como cada aluno quiser, através de aulas que recebe no seu computador, vai oferecer as coordenadas essenciais que permitem criar proximidade a cada texto. O curso, nesta primeira edição, vai ser composto por 4 módulos. Um que vai ter uma orientação tipicamente geográfica, o contacto, embora não direto, mas através de textos, de mapas e de outros elementos de apoio, o contacto para perceber a definição do mundo, da sua situação geográfica, do seu cruzamento cultural e da riqueza que isso traz naturalmente e do contributo que isso dá para a compreensão da Bíblia. Depois, 2 módulos sobre a história do Antigo Testamento, o judaísmo até ao tempo de Jesus. Durante esse período, vamos poder acompanhar, através dos textos da Escritura, principalmente dos livros históricos, mas não só, quais foram os grandes acontecimentos que configuraram esta história bíblica que nós conhecemos e que o curso pretende divulgar. O 4º módulo é sobre a cultura judaica. Quando falo da cultura, falo das instituições judaicas, o sacerdócio, o templo, o sinédrio, os movimentos religiosos e políticos da época, a questão do sistema sacrificial, cultual judaico. Conteúdos que permitem chegar aos textos, compreender a sua mensagem. Essa é a finalidade da formação avançada que a Faculdade de Teologia promove, desta vez em parceria com a Eclésia. Quem quiser saber mais sobre estes locais pode inscrever-se e depois frequentar o curso a partir do seu computador, acedendo a conteúdos que são disponibilizados de 15 em 15 dias. Simultaneamente ao texto, e a novidade vai residir aí, haverá também uma aula, digamos assim, em vídeo. O professor João Lourenço dará uma aula que servirá depois de guia a todos os textos que vão sendo disponibilizados. Para além disso, vamos também tentar uma nova coisa, que é fazer, juntamente no contexto da parceria com a Eclésia, fazer numa base semanal links para um programa Eclésia que pode também ajudar os alunos a irem tendo uma outra abordagem, segundo uma outra perspectiva do tal contexto onde vai surgir a Sagrada Escritura. Para concluir o curso com sucesso, a sugestão é frequentá-lo com regularidade. Se depois deixa acumular os conteúdos, quando abre a plataforma, de repente tem lá um manancial tão grande de informação que pode correr o risco de sentir-se esmagado por essa informação. Portanto, é preferível abrir, mesmo que depois não tenha o tempo necessário para dedicar logo naquele momento à leitura, mas fica já com uma visão do que foi posto, do que foi colocado, do que está disponível.
O curso inclui ainda uma visita de estudo. Os alunos que desejarem poderão ir à Terra Santa para ver no local onde e como aconteceu o que é contado na Bíblia, estar no contexto dos textos. Ver as estruturas arqueológicas, os vestígios que ainda temos, os achados aí encontrados com as visitas aos museus, etc. Portanto, será de uma grande riqueza fora daquilo que é comum. A primeira sessão presencial da formação avançada O Mundo da Bíblia vai decorrer no dia 14 de janeiro, a partir das 18 horas. Depois, o curso decorre sempre à distância, com uma segunda sessão presencial no dia 19 de março. Outras informações podem ser encontradas na página da internet da Faculdade de Teologia. As inscrições terminam dia 10 de janeiro. Unir a pintura e a música para falar de Deus aos homens é o que pretendem os dois amigos que criaram o projeto Parábola. Pelo Espírito Santo, Maria concebeu o seu Filho Jesus. José, confuso, quis deixá-la em segredo, mas não o fez. António Sousa Lara é pintor e ilustrador. Luís Roquete, músico e compositor. São primos e partilham uma infância feita de cumplicidades e aventuras criativas. Temos uma infância muito em conjunto, passávamos os verões e muito tempo a brincar um com o outro e sempre desenvolvemos um carinho muito grande pela brincadeira através da arte, através dos desenhos e o faz de conta, ou essas coisas todas. Eu sempre estive rodeado de artistas pintores. O António, pronto, foi das primeiras experiências assim de mais perto e na adolescência e até mesmo em criança, de ver que realmente alguém tinha esse ímpeto, essa coisa de começar a desenhar, começar a criar coisas no papel. E foi a primeira experiência que eu tive de mais de perto, de começar a ouvir a música e a imaginar coisas, a imaginar um cenário, a imaginar a ter uma imagem na cabeça daquilo que eu estava a ouvir. Nascimento, presépio de Deus no meio de nós. Estes dois primos lançam agora o projeto Parábola. A ideia é casar a música com a pintura e gerar uma linguagem evangelizadora. E depois a partir daí fomos trabalhando, ele foi passando as músicas, eu fui pintando a partir das músicas e depois fui devolvendo de volta as imagens e ele depois ajustava coisas e acrescentava coisas, ou se assim fizesse sentido. Depois fizemos este ping-pong de música e pintura e pronto, e agora estamos a consolidar isso naquilo que nós chamamos o projeto Parábola, que é sobretudo uma série de vídeos e eventualmente um CD, um livro, mas mais importante que tudo era um momento em que nós íamos expor musicalmente e as pinturas para as pessoas poderem ter acesso e tanto numa vertente da fé, numa vertente da oração e rezar com a arte. À medida que vamos postando os vídeos, as pessoas vão começando a perceber que isto é um projeto que liga duas artes, né? Mas que tem esse intuito
de falar sobre a história de Deus e sobre a história de Deus connosco, mas ainda está tudo um bocadinho na expectativa, ainda não sabem bem o que é que vai acontecer, o que é que se vai apresentar, como é que se vai apresentar, ao fim e ao cabo, tudo. Mas pronto, isto também, tudo está em construção ainda. Envolvendo-o em panos, sem lugar na hospedaria. O projeto Parábola deve ganhar em breve novos contornos. Com o pároco do Estoril, já se prepara uma apresentação que será também um momento de oração comunitária. Tudo para contar uma história que é impossível de conter. Eu, por mais que tente escrever sobre outras coisas, sobre coisas mais banais, não consigo dar a volta à história que realmente me mudou a vida, que é esta história de Deus connosco, que é esta história que muda constantemente a humanidade e todos os dias é diferente e sempre que se lê mais do que uma vez parece que tem aquele sentido diferente porque estamos também numa altura da vida diferente e isso é muito bonito e muito inspirador para quem cria e para quem faz. Recostou numa manjedoura que ali havia, inesperado nascimento, presépio de Deus no meio de nós. Agência.eclesia.pt é este o endereço onde pode acompanhar a atualidade religiosa. Luís Correia de Sousa é o autor de Sacra Página, que nos transporta à riqueza dos exemplares da Bíblia do século XIII. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Eu é que agradeço. Sacra Página, este livro, como é que surge a ideia, não é? A oportunidade de realizar uma obra que condensa em si uma coleção vastíssima de manuscritos, não é? De Bíblias manuscritas e ricamente ilustradas, e todas situadas pelo século XIII, com a particularidade de se poderem transportar. Exatamente. Bem, isso é um projeto de pós-doutoramento. Eu sou investigador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e antes deste projeto estudei iconografia musical medieval também. E depois percebi com outros colegas que as Bíblias portáteis que existem em Portugal nunca tinham sido estudadas. Então surgiu o projeto de pós-doutoramento e esse é o trabalho, um dos trabalhos finais do projeto de pós-doutoramento foi o estudo deste conjunto de manuscritos que estão dispersos em várias bibliotecas em Portugal e que é um material precioso, é um património precioso que temos para conhecer. Desde logo, este livro presta um grande serviço porque possibilita o contacto e o conhecimento destas obras, não é? Que estão inacessíveis habitualmente. Portanto, o público em geral não tem acesso fácil, pelo menos, a grande parte das obras que aqui estão representadas. Em regra, estes manuscritos são guardados em cofres, em condições muito especiais de conservação, umidade e luz. Portanto, só são acessíveis aos investigadores. Portanto, são muito pouco conhecidos. Mas isso é natural com estes manuscritos todos. E eu achei que era uma oportunidade, não só de os estudar, mas de divulgar este património. E daí este catálogo. Inicialmente estava pensado apenas o catálogo, no fundo só a segunda parte do que está aí, que é a descrição dos manuscritos, a datação, são todos do século XIII, como disse. Mas depois, quando surgiu a oportunidade de publicar, da Paulus publicar este trabalho, eu acrescentei uma primeira parte, no fundo, para ir de encontro a esse objetivo, que é mostrar ao público em geral o que é que encerra um destes manuscritos do século XIII, em termos de património artístico.
E então a primeira parte é precisamente um programa completo iconográfico, portanto, uma iluminura para cada um dos livros da Bíblia, que era assim que eles eram feitos, pelo menos os mais ricos. Cada um dos livros iniciava-se com uma iluminura, com uma cena bíblica, ou uma figura, uma personagem, relacionada com o conteúdo do texto. Portanto, essa primeira parte é mais de divulgação e é precisamente para dar a conhecer este património riquíssimo que temos em Portugal, mas que está inacessível, obviamente, porque é natural. A particularidade de Bíblias portáteis. Hoje, quando falamos em portátil, as pessoas lembram-se do digital, do que vai no bolso. Não é propriamente o que acontecia com estes livros, eles tinham algum peso, mas já permitiam o transporte, porque os que se situam em séculos anteriores têm dimensões que impossibilitavam serem transportados e quase manuseados. Esta tipologia de manuscritos tem muitas novidades. Uma delas é isso. Não é exagerar que elas cabiam no bolso. Havia algumas delas, chamadas Bíblias de bolso, já neste período, que eram mais pequenas que as atuais, inclusivamente, sendo manuscritos feitos à mão, iluminados, mas eram realmente muito pequenas. Eram chamadas Bíblias de bolso. A grande mudança é precisamente essa. Hoje, para nós, é um bocadinho estranho falar em Bíblias portáteis, porque elas são todas portáteis. Mas até ao século XIII não eram. Portanto, eram muito raros os manuscritos que tivessem, para já, os livros todos da Bíblia. A norma era os livros estarem dispersos por vários volumes. E depois cada um dos volumes poderia ter 50, 60 centímetros de altura, pesar 10, 15 quilos. E era incompleto. Portanto, só os Evangelhos, só os profetas, só os Salmos. Uma das grandes mudanças foi precisamente no século XIII. Esta, que é reunir os livros todos num único manuscrito, num único livro, e que se pudesse pegar, que se pudesse levar. Estamos a falar de uma época em que não havia imprensa, portanto, as coisas são escritas, copiadas por copistas à mão, as iluminuras é um trabalho artístico e de paciência. É uma época histórica em que uma Bíblia era um livro muito guardado e raro, em que se calhar só mosteiros mais importantes teriam e não estava ao alcance do público em geral. Essa é outra das mudanças, é que deixou de ser um livro tão raro e passou a ser um best-seller no século XIII. Foi o livro mais copiado no século XIII. Foram estas Bíblias pequenas. Produziram-se aos milhares. É um fenómeno estranho e curioso, que é importante saber. Isto está associado a diversos outros fatores, nomeadamente ao grande desenvolvimento das grandes universidades europeias. Os grandes centros produtores de Bíblias foram os contextos à volta da Universidade de Paris, Oxford e Bolonha. Estes grandes centros. Há outros, mas estes são os grandes centros. Depois há outros fenómenos, que é o surgimento e o desenvolvimento das ordens mendicantes. Portanto, os dominicanos e os franciscanos têm o seu manual. E depois todo o público, toda a sociedade, nomeadamente as classes mais favorecidas, passaram a ter acesso também a estes manuscritos, porque muitos deles eram produzidos com materiais muito ricos e, sendo portáteis, poderiam ter o seu livro portátil. Isto é quase a origem de um fenómeno que surge para aí um século mais tarde, que é os chamados livros de horas, que é um livro de orações, mas antes desses já há a Bíblia portátil, um livro religioso contendo todos os textos bíblicos que se poderia ter num bolso. Esse interesse das universidades, dos estabelecimentos de ensino superior que havia na época em torno da Bíblia, prende-se não apenas uma questão religiosa, mas a Bíblia é um livro histórico, não é? E é um repositório de cultura. É a base dos cursos de Direito, não só do Direito Canónico, mas do Direito Civil também. Bolonha, a primeira universidade europeia, né, considerada, é um grande centro, o principal dos cursos é o Direito. Portanto, a Bíblia era também base para os cursos de Direito. Era um manual universitário. Portanto, não era só no campo religioso, era um manual universitário. Portanto, a Bíblia tem um imenso repositório de textos que dá para encetar qualquer discussão sobre qualquer assunto. Portanto, era também por aí que o livro foi procurado e foi produzido. Acha que se perdeu hoje um pouco... A Bíblia perdeu hoje um pouco do seu, digamos, do seu interesse para um público em geral. As pessoas desinteressaram-se, colocam a Bíblia apenas como um livro religioso e deixaram de a olhar e de ir lá buscar ensinamentos e às vezes lições muito pertinentes, até para momentos históricos que hoje estamos a viver novamente. Eu acho que sim, eu acho que é um afastamento, talvez por ignorância, porque há muito essa ideia que a Bíblia é para os católicos, ou assim, uma coisa, não é?
A Bíblia quer dizer, no fundo a Bíblia é quase da nossa civilização ocidental, porque antes de ser texto, era leitura, era oralidade, era experiências de vida, não é? Antes de ser texto. No fundo, eu podia dizer que era quase como assim, o elemento simbólico que modela toda a civilização ocidental. Não só pelo aspecto religioso, mas como todos os outros aspectos todos que referiu. Eu acho interessante, por exemplo, já me fiz essa questão, estes manuscritos é talvez uma oportunidade de voltar a pegar na Bíblia e ver o que é que encerra, até em termos patrimoniais e artigos, além da riqueza dos textos. Mas temos aí, por exemplo, nas Iluminuras, um conjunto absolutamente fabuloso de obras de arte do século XIII, como não temos em nenhum outro suporte em Portugal e no resto do mundo. E também permite, por exemplo, aferir e ver e perceber a evolução da história da arte ocidental a partir da Idade Média, porque muitas dessas obras, muitos desses temas tratados, nascem aí. Estamos a falar de Bíblias, de uma coleção portuguesa, de Bíblias que estão do nosso país, do nosso património histórico. Obrigado por ter estado connosco e nos ter elucidado acerca da importância deste livro, mas também deste livro que é a Bíblia e deste livro que mostra e tem este repositório tão vasto de exemplares tão importantes. Muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. As Bíblias portáteis do século XIII, pertencentes às coleções portuguesas. Resta lembrar que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.